Olá! A aula de hoje, sequências. Definição: sequência ou sucessão é todo conjunto em que consideramos os elementos dispostos em certa ordem. Exemplos: o conjunto ordenado janeiro, fevereiro, março. Reticências: dezembro é chamado sequência ou sucessão dos meses do ano. O conjunto ordenado 0, 1, 2, 3, reticências, é chamado sequência ou sucessão dos números naturais. O conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 é chamado sequência ou sucessão dos números pares naturais. Sequência numérica: se os elementos de uma sequência forem números reais, a sequência é denominada sequência numérica. Sequência numérica é todo conjunto de números dispostos numa certa ordem. Uma sequência numérica pode ser finita ou infinita. Exemplos: 2, 5, 8, 11 é uma sequência finita. Por quê? Porque ela é uma sequência fechada. Menos 3, 4, 8, 10 reticências é uma sequência infinita. Aquelas reticências quer dizer que ela não tem fim. Representação de uma sucessão. A representação matemática de uma sucessão é A1, A2, A3, reticências, AN-1 e AN, em que o A1 é o primeiro termo. Ele pode ser lido A-1 ou A1. O A2 é o segundo termo. Lê-se A-2 ou, como eu falei, A2. Reticências quer dizer que existe infinidade de números nesse meio termo, tá? E depois o AN. O AN é o enésimo termo, o último termo, aquele que a gente não sabe qual que é, mas a gente sabe que é o último. Então, lê A índice N ou só AN. Exemplo: dada a sequência 2, 5, 9, 14, 20, 27. Calcule o A4. O que seria o A4? O A4 é o quarto termo. Então, qual seria o quarto termo? 1, 2, 3, 4. Então, o A4 seria o 14. Então, o A4 é o quarto termo, logo, o A4 é 14. Dada a sequência 2, 5, 9, 14, 20, 27, resolva A1 menos 2 a 5 elevado ao quadrado. Então, o A1 naquela sequência é o 2. O A5 naquela sequência é o 20. Então, vamos resolver substituindo na fórmula. Coloco, então, no lugar do A1, eu coloco 2. No lugar do A5, eu coloco 20. Então, eu vou resolvendo a conta. 2 menos o 2 vezes o 20 elevado a 2, elevado ao quadrado, que vai ficar 400. Depois eu faço a multiplicação do 2 vezes 400, que vai dar 800. Então, 2 menos 800 dá menos 798. Essa é a resposta daquela formulazinha ali que nós tínhamos para resolver. Determinação de uma sucessão. As sucessões são dadas, em sua maioria, por meio de uma regra, chamada lei de formação, que nos permite calcular qualquer termo ou sucessão. Exemplo 1. Escrever a sucessão em que o AN é igual a 2N e o N pertence a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o N só pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser outros termos. Então, vai ser uma sequência fechada. Então, o que eu tenho aqui? Para N igual a 1, então vamos ter assim. O A1 é igual a 2 vezes 1. Então, no lugar do N eu vou botar 1. Então, faço a substituição na forma. Então, 2 vezes 1, 2. Então, quando o N for 2, então substituímos o N, vai ser o A2 que eu vou procurar então. Então, igual a 2 vezes N, no lugar do N eu boto 2 também. 2 vezes 2, 4. Para N igual a 3, então, substituo em todos os lugares por 3. Então, A3 vai ser igual a 2 vezes 3, que vai ser 6. Para N igual a 4, eu vou encontrar o A4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Para N igual a 5, temos então o A5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10.
Então, a sucessão procurada é 2, 4, 6, 8 e 10. Achar os 5 primeiros termos da sequência dada por A1 igual a 3 e o AN mais 1 é igual a N mais 5, sendo que o N pertence aos naturais, só que eu não posso contar o zero. Isso quer dizer aquele asterisco lá. O zero não está dentro desse conjunto que eu tenho que achar. Então, se eu tenho que achar os 5 primeiros termos, então eu tenho que encontrar o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Eu já tenho o A1, então vamos fazer a substituição na fórmula do que eu já tenho. Então, eu vou utilizar com o N igual a 1. Então, todos os N's eu vou substituir por 1. Então, o que eu faço? A1 mais 1, então, era o AN mais 1, 1 mais 1, vai ficar A2, e o A1 mais 5. O A1 que eu já tinha, que era 3, então 3 mais 5, que vai ser igual a 8. Então, ali na primeira eu encontro o A2, que vai ser A8. No segundo, eu vou substituir N igual a 2. Então, o que eu vou fazer? É o A2 mais A1, mais o 1, quer dizer, no próximo, N igual a 2. Então, substituo todos os N por 2. Então, A2 mais 1 é igual a A2 mais 5. Então, o 2 mais 1 vai ser 3. Então, eu tenho que encontrar aqui o A3. O A3, então, é igual ao A2 mais 5. Então, o A2 eu encontrei antes, era 8. 8 mais 5 vai ser igual a 13. N igual a 3. Então, todos os N's vou substituir por 3. Então, eu tenho que A3 mais 1 é igual a A3 mais 5. Então, 3 mais 1 vai ser 4, então eu vou ter que localizar o A4, igual a A3 mais 5. Então, A4 é igual o A3 que eu encontrei antes, que era 13, mais o 5. 13 mais 5, 18. Então, A4 é 18. N igual a 4. Agora eu tenho que substituir, nos lugares do N, o número 4. Então, eu tenho que A4 mais 1, que vai ficar A5, é igual ao A4 mais 5. O A4 a gente encontrou antes, que era 18, substituindo 18 mais 5 é 23. Então, o que nós temos? Nós já temos o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Então, nós temos os 5 primeiros termos da sequência. Então, a sequência é 3, 8, 13, 18 e 23.